Vou te provar em 10 motivos que você é muito mais liberal do que você imagina. Mas afinal, o que é liberalismo? Eu me considero liberal, sigo princípios clássicos de liberdade. Você sabe quais são eles? Vamos lá. Primeiro, liberdade do indivíduo. O principal valor político de um liberal é a liberdade individual. Todos nós temos valores diferentes, tais como família, religião, convívio social. Mas sempre que existe uma ação política, um liberal se pergunta: isso vai aumentar ou diminuir a liberdade do indivíduo? Entendemos que o governo deve agir para não prejudicar os outros. Livre mercado. As negociações econômicas devem ser feitas através de trocas voluntárias entre indivíduos. O governo não deve dizer o que as pessoas devem vestir, comer, onde trabalhar ou o que produzir. Isso deve ser deixado nas mãos das pessoas. E para isso você precisa de propriedade privada e segurança. Ou seja, para que quando haja uma disputa, ela possa ser pacificamente resolvida. Propriedade privada é também a capacidade de um indivíduo de usar suas habilidades em seu próprio proveito. Sem interferência do governo, seja ela esportiva, intelectual ou até mesmo artística. Quanto maior a liberdade, maior a prosperidade, menor a pobreza e maior a geração de empregos. A lei é igual para todos. Todos são iguais e devem ser tratados de maneira igual, independente de raça, credo, gênero ou orientação sexual. Os liberais negam que a ideia de que alguns devam ser tratados de forma diferente. Princípio da não agressão. Você não pode iniciar uma agressão contra indivíduos pacíficos. Numa sociedade civilizada, o poder da força pode ser usado apenas para retaliar aqueles que lhe agrediram. O papel do governo é evitar que inocentes sejam agredidos, não apenas fisicamente, mas também em sua propriedade privada e no seu modo de pensar. Sociedade civil organizada. A maioria dos problemas sociais podem ser melhor resolvidos de uma maneira mais eficiente se forem lidados através de organizações voluntárias, como por exemplo a família, a igreja e as entidades beneficentes. Eles têm o conhecimento sobre o problema da sociedade e possuem uma flexibilidade que o governo não tem. As burocracias e regras governamentais são inflexíveis e não podem ser mudadas, dependendo das circunstâncias de cada um. Quanto mais o Estado atua na filantropia, mais a sociedade organizada diminui sua atuação social e a responsabilidade moral do indivíduo desaparece. O Estado não pode ser o detentor do monopólio da compaixão. Individualismo. O indivíduo é mais importante do que a coletividade. Não devemos sacrificar os interesses individuais por aquilo que alguns chamam de interesse do bem comum. Este sim é o foco central do comunismo e do fascismo. O indivíduo importa, todos os indivíduos importam, todos merecem respeito. Ceticismo sobre o poder governamental. Poder é a habilidade de fazer com que os outros façam aquilo que você deseja, mesmo que essas pessoas não queiram. O governo, por exemplo, força você a fazer uma determinada ação alegando que é para o seu próprio bem. Na verdade, o que eles estão fazendo é apenas pensando em si mesmos e intervindo na sua vida. Os liberais acreditam que os indivíduos são os melhores juízes dos seus próprios interesses. Pode-se recomendar coisas, mas no final é sempre você mesmo que deve decidir por si. Ordem espontânea. As pessoas são capazes de prever os resultados de suas ações e tomam suas decisões pensando nessas consequências. Muitas pessoas acham que essa ordem deva ser dada por uma instituição e que alguém precisa manipular e organizar o mundo. Os liberais não acreditam nisso. Eles acreditam que a sociedade se organiza por si mesma e a ordem surge espontaneamente e que as interações voluntárias criam as regras pelas quais a sociedade vai se organizar. Exemplo clássico, língua portuguesa, que foi criada por milhões de pessoas interagindo de forma voluntária, sem a influência de um poder central, que somente atrapalharia o desenvolvimento da língua. Nós não precisamos de pessoas planejando as nossas vidas, dizendo o que nós devemos fazer, vestir, comer, trabalhar, construir, produzir, etc. Isso deve ser deixado nas mãos das pessoas. Tolerância. É a crença que um não deve
interferir nas coisas dos outros apenas porque não gosta disso. Tolerância é ter princípios morais, tipo, eu acho que uma ação é errada, mas não vou impor a minha opinião. Através de leis, por exemplo. Não vou parar as coisas que eu discordo apenas porque eu penso diferente. Um caso clássico é a liberdade de expressão. As pessoas podem falar o que quiserem, apesar de eu discordar totalmente. Nós devemos tolerar as coisas e opiniões, mesmo que as desaprovemos. Limitação do governo. São poucas as coisas que o governo deve se meter. O objetivo do governo deve ser simplesmente de nos proteger. Qualquer coisa além disso não é justificável. Um governo deve ser limitado. O maior gasto em nossas vidas não é com alimentação, moradia ou educação. Nosso maior gasto é com o governo, através de sua carga tributária, infraestrutura capenga, serviços que temos que pagar em dobro. Se você concorda com esses itens, parabéns. Seja bem-vindo ao mundo do liberalismo.